Ainda sobre eleições, vale lembrar, no Brasil há dois tipos de legisladores federais. Um deles é o deputado federal, o outro, o senador da República. Este ano, cada estado brasileiro, mais o Distrito Federal, terá direito de eleger um senador. Mas afinal, quem ocupa este cargo aí por 8 anos é responsável por desempenhar quais funções? Este é o tema da terceira reportagem especial da série Eleições. Quando indagado sobre a função de um senador, o povo diz: eu creio que um senador, ele tem que buscar recursos para a nossa sociedade em Brasília. Faz a lei para o nosso país. Vistoriar os vereadores? Em Cuiabá existe um grupo de amigos intitulado Senadinho. São cerca hoje de 31 amigos, ex-colegas de escola e de trabalho. Debatem diariamente aqui na rua Cândido Mariano, centro da capital, vários assuntos, entre eles política. Eles podem dizer também o que um senador da República faz. Ele é um defensor da democracia, né? Ele vai baseado em termos democráticos e dentro de próprias do senador. É encarregado de cuidar do nosso estado e representar a população em si. O Senado da República é composto por 81 senadores. São 3 representando o Distrito Federal e 3 eleitos por cada um dos 26 estados brasileiros. Por isso, cada senador tem que defender os interesses coletivos da unidade da federação que o elegeu. Na campanha eleitoral, na mídia eleitoral, muitas vezes os candidatos a senadores, eles trazem propostas que são pertinentes a deputado federal. Quais sejam? São as propostas de projetos de leis que são de benefícios populares, enquanto que o candidato a senador deveria se ater às políticas econômicas, representação do país e do seu estado perante as políticas internacionais, políticas econômicas, ou seja, a gente fala a macropolítica, a questão territorial, enfim, são processos de envergadura maior do que aqueles que dizem respeito diretamente à população. Então são representantes que precisam ter um olhar muito mais acurado à macropolítica. Apesar desta aparente igualdade, os 3 senadores de cada estado devem se unir aos colegas dos outros estados da mesma região do país para conseguir recursos e políticas públicas para a unidade da federação que os elegeram. A nossa região centro-oeste tem dificuldade de junção, de juntar-se. O Nordeste é muito competente nessa parte. Eles se juntam lá, eles brigam, lá junta o operário com o patrão, com tudo na hora de brigar pelos recursos para eles. Nós ainda temos pouca experiência, pouca expertise nisso, nós perdemos aí, certo? Mas é um fato que vai evoluindo e as bancadas do Centro-Oeste tendem a se aglutinar também e disputar de igual para igual com o Nordeste, com o Sudeste, com o Sul. Cada senador tem 8 anos de mandato, período em que ele tem que fiscalizar o governo federal. Uma alternância grande naquela época, o problema do Itamar, o problema do Collor que foi cassado, do Sarney que estava em fim de mandato, depois veio o Fernando Henrique. Então realmente foi um período de 8 anos bastante diversificado. Ele está ali, até inclusive com um mandato maior de 8 anos, onde ele acompanha todas as políticas públicas, as políticas financeiras, as políticas de relação internacional, a macropolítica, como nós dizemos. Então, isso significa uma fiscalização aos atos políticos da presidência da República. O senador da República também deve votar os projetos de lei aprovados pela Câmara dos Deputados. Nós temos 3 casas legislativas, na verdade. Nós temos a Câmara Federal, o Senado Federal e quando as 2 casas se reúnem em conjunto, nós chamamos o Congresso Nacional, que são essas políticas macro que dizem respeito àquilo que a Constituição da República estipula como necessárias à votação em Congresso Nacional. Cada senador também tem direito a trazer dinheiro público para a realização de obras e serviços no Estado que o elegeu, através de emendas parlamentares ao orçamento da União.
há uma disputa entre os vários estados para puxar recursos. Então, o senador, principalmente, tem que ter uma atuação aí dentro para ele entrar, por exemplo, com 10 milhões em emendas, por exemplo, para Mato Grosso, ele conseguir fazer passar 5, 6, 7 milhões e depois realizar. A experiência dele, o trânsito dele em Brasília vai ajudar nos ministérios a liberar aqueles recursos objeto de emenda que beneficiam o Estado. Hoje, cada senador é eleito com 2 suplentes. Em 1986, quando Lorenberg Nunes Rocha venceu o pleito para o cargo, havia apenas uma suplência. Porque na época existia um instituto que foi extinto em seguida, chamado sublegenda. E na sublegenda disputavam 2 a mesma vaga. Como disputavam 2 a mesma vaga, cada um só podia indicar um suplente. Na verdade, ficava um candidato com suplente e outro candidato com suplente, porque disputava aquela mesma vaga, não disputava vagas diferentes. A outra vaga era disputada pelo outro candidato. Então, a disputa que eu tive, por exemplo, eu disputei diretamente, no caso, com Gastão Miller. Ele tinha um suplente, que era o Vuolo, e eu tinha um outro suplente, que era o Dr. Paraná.